Obrigada a todos. Vale um último esforço de síntese que não é de todo fácil dos trabalhos que decorreram ao longo do dia de hoje. Dizer-vos que, relativamente àquilo que ouvimos aqui, efetivamente esta tríade de educação, investigação e políticas públicas, creio que foi, de facto, sobejamente aqui sublinhado. Conhecer é fundamental para que consigamos conceber, planear, programar e agir. Um conhecimento fundamentado na teoria, mas também interceptado na prática, é, sem dúvida, um conhecimento que nos permite, de alguma forma, enquadrar na nossa realidade outras realidades que também aqui ouvimos e, efetivamente, outras possibilidades de ser, de fazer, de acontecer e de agir. E vimos aqui hoje, existem, quer no nosso país, quer em outros países, existem outros modos de pensar e analisar esta questão da indução, dos programas de indução profissional e, de alguma forma, o papel que estes programas, estas ações, estas práticas têm na integração, na inclusão, na socialização, na ressocialização profissional, mas também na retenção dos professores, na qualificação contínua dos professores na carreira, na sua retenção, na sua atratividade, na atratividade da carreira docente, em contextos que sabemos que são altamente complexos, cada vez mais complexos, e onde a ação profissional dos professores fará toda a diferença. Sem dúvida que sinalizamos apenas aqui e fixamos aqui alguns aspectos que nos pareceram de maior relevância. O que sabemos, e tivemos aqui, efetivamente, não só o testemunho da professora Eva Merete, mas também dos especialistas e agora também de profissionais que estão no terreno, mas efetivamente a questão da indução profissional foi perspectivada aqui como um contínuo de formação. E, por conseguinte, a sua importância deriva justamente do facto de ela poder ser entendida e dever ser entendida como este elo de ligação entre formação inicial e formação contínua. Não sendo nenhuma nem outra, é uma etapa absolutamente crucial na construção da identidade profissional, no desenvolvimento profissional docente, mas também no desenvolvimento das organizações. E vimos também aqui que já tivemos no nosso país e temos também atualmente vários ensaios de práticas formais e informais. Tivemos também programas, também foram dados aqui testemunhos de programas estruturados de indução profissional com capacitação de mentores, de professores que, de alguma forma, funcionam como elos, digamos assim, facilitadores destes diálogos intergeracionais, não é? E interinstitucionais num trabalho que se quer em rede, que se quer consolidado, sustentado, justamente informado pela teoria e pela prática. Na dimensão que a professora também Assunção falou, nesta dimensão de sustentadamente passarmos um bocadinho do eu ao nós e passarmos a olhar a profissão enquanto construção no coletivo. Na ação de mentoria, efetivamente, falamos nela como uma estratégia, de facto, de apoio, de ajuda, de acompanhamento, mas também de capacitação. E falamos também na importância, a formação inicial é, de facto, importante, é um período verdadeiramente importante e decisivo na formação de um professor, mas depois há, efetivamente, o jogo, o ensaio de prática. E esses ensaios de prática são feitos em contextos. E esses contextos requerem reconstrução diária, quase, diríamos nós, desta capacidade de, em termos didáticos, em termos pedagógicos, em termos científicos, em termos avaliativos, em termos de gestão curricular, como é que as coisas se fazem, como é que elas se processam. E, portanto, esses ensaios são contínuos, não é? Como entendem os especialistas, ou como vimos aqui a questão da indução, como referimos esta etapa crucial,
a retenção aqui também o falámos como, de facto, uma âncora fundamental na construção de um sentido de pertença. Ainda há pouco falava uma das professoras que esta volatilidade nas organizações, a entrada e a saída de professores, pode comprometer aqui a construção e a consecução e a concretização de projetos educativos locais e, portanto, este sentido de pertença consegue-se com a permanência nas organizações. A indução também como estratégia potenciadora neste acompanhamento. Há cada vez mais escolas com processos, digamos, estruturados até de supervisão pedagógica, supervisão entre pares, e, portanto, há, de facto, aqui vimos ao longo do dia muitas formas, digamos, quer formais, quer informais, de capacitar estes diálogos intergeracionais, onde os professores neófitos aprendem também com os professores mais experientes e o inverso também é verdade. De facto, este processo de indução está também ao serviço da autonomização dos professores, esta consciência crítica reflexiva, pensar melhor para agir melhor para pensar melhor. E, portanto, de alguma forma, este crescimento profissional qualificado, sustentado, que é também um desenvolvimento organizacional. Desafios, e de facto creio que foi o professor Ricardo que nos trouxe esta ideia da indução como processo de tradução do conhecimento. É como se cada espaço tivesse a sua linguagem própria, a sua forma de comunicar. Não queremos uma indução acrítica, não queremos uma indução funcionalista, queremos uma indução crítica e interpretativa. E, portanto, não queremos uma indução que isole, que de facto, de algum modo, não permita esta transferência, ou pelo menos cria alguns obstáculos a esta transferência de conhecimento daquilo que foi adquirido na formação inicial para aquilo que se está agora a acontecer em sala de aula e, portanto, queremos, de facto, ultrapassar esta concepção mais técnica, mais burocrática, mais administrativa da indução, se quisermos, na melhoria da qualidade do ensino. Esta foi também uma das âncoras que vimos aqui ao longo do dia. Capacitar, formar, integrar, socializar para melhorar a qualidade da ação dos professores. Melhorando a qualidade dos profissionais do ensino, melhoramos seguramente também a qualidade das aprendizagens. Sem dúvida que a socialização profissional e a indução, os processos de indução, têm efetivamente aqui esta âncora, a socialização profissional está e estará ao serviço desta transformação, desta identidade profissional que se constrói e reconstrói ao longo da carreira. Nesta formação de mentores, que também vimos aqui, lideranças, é extraordinariamente importante. Vimos aqui agora mesmo o papel das lideranças nas organizações, sejam elas lideranças de topo ou lideranças intermédias, e como o desenvolvimento estruturado destes programas podem ajudar, de facto, a ter melhores práticas de acompanhamento, práticas estruturadas, consolidadas, sustentadas, quer no conhecimento científico, quer naquilo que emerge dos contextos locais. Sabemos que temos recursos limitados, sabemos que temos uma cultura escolar ainda presa, digamos, a uma administração muito centralizada, algo burocrática. Sabemos que temos desafios, tensões, dissonâncias entre regulamentos e práticas, mas sabemos também que a indução deve ser uma prioridade política e deve estar e está na agenda política. E, portanto, ela também contribuirá, sem dúvida, para melhorar esta cultura de avaliação interna, esta cultura de reflexão, de monitorização, de regulação dos processos de ensino. Por que é necessário estruturar estes programas? Sem dúvida, vimos aqui todos estes aspectos. O reconhecimento e a valorização dos profissionais da educação. Interessa-nos reter professores de qualidade. Interessa-nos fazê-lo desde a formação inicial, passando pela formação nos anos, se quisermos, de ingresso na profissão e ao longo de toda a carreira. E, portanto, atrair e reter profissionais qualificados deve ser uma prioridade de política pública. Também promover esta cultura da colaboração docente.
e a professora Eva também falou muito aqui destas redes de colaboração e estas redes de participação. E os programas de indução estão, sem dúvida, ao serviço também, como estratégia poderosa para, de facto, envolver aqui a comunidade no seu sentido mais lato, para que possamos ter aqui níveis de participação, de ação, de entendimento, de concertação no coletivo. Aprender a ser professor na e com a comunidade. A qualidade da formação, seja ela a formação inicial, seja a formação contínua, seja a formação e a capacitação destes professores que acompanham neste período estes jovens professores, a formação deve ser pensada também como uma prioridade, de facto, política na nossa agenda. Ao longo do dia de hoje foi possível também perceber a importância que têm práticas formais, como acabámos de ver, mas também as práticas informais, a importância que elas têm e a importância de que as mesmas possam continuar. Ainda há pouco no painel percebíamos isto, o quão importantes são os momentos informais, são os espaços de escuta, a escuta ativa, como falava há pouco a colega Francelina, porque efetivamente os professores, quer estejam no início de funções, quer tenham mudado de contexto onde exercem as suas funções, é de facto importante serem acolhidos, serem devidamente integrados e mais uma vez também esta ideia de a importância de podermos rentabilizar o know-how, o conhecimento, a experiência que hoje existe nas escolas e que já percebemos todos que pode ser por um espaço de tempo e será por um espaço de tempo limitado. Ou seja, este é o momento em que urge fazer algo que seja de facto importante e que consiga criar aqui esta diferença. Se é através de programas e de práticas mais ou menos formais de indução, mas é um facto de que este crescer junto, crescer com, aprender com, é fundamental para que efetivamente possamos responder aos desafios que a escola nos impõe hoje, desde logo os desafios que decorrem da multiculturalidade, os desafios que decorrem da diversidade linguística a par de muitos outros. E, portanto, é esta capacidade para caminharmos juntos, para aprendermos uns com os outros, que ficou muito vincada ao longo do dia e que no painel, agora da tarde, foi muito explícito como, de facto, isto não só é importante que aconteça, como afinal também acontece. E, portanto, se há contextos em que isto acontece, podemos aprender uns com os outros e replicar para que, de facto, e aqui neste aprender juntos, mais uma vez, a importância de as universidades, os centros de formação, as escolas, as comunidades, as famílias, este diálogo intergeracional, que também foi hoje aqui falado, a importância que ele tem para de facto termos mais e melhores escolas. E naturalmente que precisamos de ter uma política integrada que permita este desenvolvimento profissional. Há alguns tópicos este diálogo sustentável que já referi entre as entidades de ensino superior, os centros de formação, as escolas, as comunidades e as famílias. Esta partilha de conhecimento para que, como dizia hoje de manhã, penso que era o professor Ricardo Vieira, para que não haja aqui um desperdício de saberes e de experiências, a capacidade de conseguirmos articular o conhecimento científico com o conhecimento prático e simultaneamente esta nossa capacidade para sistematicamente reconstruirmos conhecimento e reconstruirmos práticas e sustentarmos as nossas práticas. Ou seja, a importância de reconfigurarmos uma cultura escolar. E aqui, obviamente, que o papel das lideranças, o papel das lideranças de topo, das lideranças intermédias, como já foi aqui subejamente referido, temos algumas limitações, temos, mas é possível superar, com certeza que sim.
E ao longo do dia penso que ficou esta mensagem de esperança, de que é possível e que é possível e é necessário, efetivamente. Precisamos de tempo, precisamos de espaço para fazer este debate interna e externamente a um nível macro, meso e micro. Vamos avançar. O projeto LUP foi hoje aqui falado, mas nós vamos avançar por questões de tempo e terminamos aqui com esta, enfim, ideia-chave. É urgente, parece-nos que ficou evidente ao longo do dia a urgência em colocar o tema da indução profissional na agenda política. Porquê? Porque por tudo o que já foi dito, mas também a questão de ser uma fase crucial para a construção e o desenvolvimento profissional não pode ser uma estratégia de sobrevivência, como dizia hoje de manhã a professora Assunção Flores. A articulação entre as escolas e as universidades já foi dito, é uma forma de valorizar a profissão docente e, sobretudo, de conseguir reter, porque as escolas precisam disto, reter os melhores profissionais nas escolas, isto também foi dito ao longo do dia, é uma possibilidade para podermos, de facto, atuar em termos organizacionais, pedagógicos, curriculares e de avaliação com a qualidade que é necessária. E naturalmente que se tivermos os melhores professores nas escolas, conseguimos ter alunos de facto a aprender com qualidade, porque esse é também um dos grandes objetivos, um dos grandes desafios que se impõem hoje. Portanto, precisamos de um sistema de ensino mais qualificado, mais preparado para antecipar o futuro e para encontrar respostas diversificadas e adequadas aos diferentes contextos. Muito obrigada.